Nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui, cantando ao Senhor e também aproveitando esta oportunidade da comunhão de uns com os outros, os irmãos do Jardim Leonor, Jardim Subino, Maracanã, também nossos irmãos que estão nos visitando nesta noite. É realmente um grande prazer para nós, e principalmente pela oportunidade que temos de apreciarmos mais uma porção da palavra do Senhor. Nós temos ouvido este hino cantado pelo Júlio. Eu gosto muito das palavras deste cântico, porque realmente nos chama a atenção para aquele momento quando o Senhor Jesus virá até as nuvens para levar o seu povo, para levar os salvos. E nós não sabemos o dia nem a hora, ninguém sabe, mas sabemos pelos sinais que o Senhor nos deixou que está prestes a acontecer. E nós não sabemos quando. Pode ser esta noite. Quem sabe realmente seja o último hino que cantamos. Quem pode garantir que o Senhor Jesus não vem ainda no decorrer ou no início desta reunião? Nós não sabemos quando. Uma coisa é certa: Ele virá. E o que temos de fazer? Estarmos preparados, estarmos prontos para subirmos com Ele para a glória. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Hebreus capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 1 até o 4. Hebreus 2, de 1 a 4. Epístola aos Hebreus capítulo 2. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus. Amém. Amém. O escritor aos Hebreus, ele inicia este segundo capítulo da epístola chamando-nos a atenção. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele está nos chamando a atenção, tendo em vista as informações que ele nos deu no primeiro capítulo, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Depois de mostrar que o Senhor Jesus Cristo é superior aos anjos, é superior aos profetas, é superior a Moisés. Depois de mostrar que o Senhor Jesus Cristo é o Deus eterno, ou seja, depois de mostrar e provar a divindade do Senhor Jesus Cristo, e mostrar que é exatamente através dele, do Senhor Jesus Cristo, que ele veio falar conosco, que ele veio até nós, que ele nos falou. Então ele nos chama a atenção seriamente para esta grande verdade. De fato, nós temos lido aqui, nós lemos no primeiro capítulo, que no passado o Senhor Deus nos falou de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas, de várias maneiras. E o Senhor nos tem falado aos nossos antepassados. Mas agora o Senhor veio falar exatamente pelo seu Filho, não por outra pessoa, mas pelo seu Filho, o seu Filho unigênito,
o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Deus eterno, o Deus todo-poderoso que veio na pessoa do Filho bendito. Mostrando esta verdade, ele nos diz que nós devemos agora nos apegarmos com mais firmeza, com mais seriedade, com mais compromisso às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O escritor Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, ele escreveu na sua carta no capítulo 1, versículo 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E ele nos mostra que quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, mas não a praticamos, nós estamos enganando-nos a nós mesmos. E é de suma importância esta verdade. Nós estamos aqui nesta noite num bom grupo, e tenho certeza de que entre nós há muitos irmãos. A maioria, eu posso garantir, eu posso dizer, eu posso afirmar, já conhece a salvação em Cristo Jesus. A maioria já recebeu o perdão dos seus pecados, já recebeu a remissão dos seus pecados, porque um dia abriu o seu coração e recebeu a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. A palavra é para nós, principalmente, mas também há aquelas pessoas que estão conosco, que ainda não são salvas, que ainda não receberam esta salvação das mãos do Senhor Jesus Cristo, que ainda não entendeu o Evangelho da graça de Deus, que ainda não recebeu este presente da parte de Deus, que é a salvação. E é através do ouvir da palavra de Deus que você pode encontrar esta salvação. O apóstolo Paulo disse na Epístola aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pela pregação, a pregação da palavra de Deus. Esta fé que Paulo está mencionando é a fé que salva o pecador. Ele disse: porque pela graça nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E esta fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Portanto, é oportuna nesta noite é oportuno nesta noite o teu encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque você está ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho da salvação. E ele diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque as pessoas, de um modo geral, as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não dão atenção, mas não dão crédito. Às vezes entendem que é a verdade, às vezes concordam que é a verdade, mas não tomam nenhuma posição, não tomam nenhuma atitude em relação à palavra, em relação a Deus, o Deus Todo-Poderoso que veio nos salvar através do Filho. O Senhor Jesus Cristo, escrevendo as suas cartas através de João no Apocalipse, ele fez questão de afirmar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós sabemos que todos nós temos ouvido e ouvimos, mas este ouvir do Senhor Jesus Cristo é no sentido de atender, é no sentido de obedecer, é no sentido de praticar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando você ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, estou falando do Evangelho da salvação da alma do pecador.
que o Senhor Jesus Cristo oferece, que Deus oferece na sua palavra. Não estou aqui propondo uma prosperidade, o evangelho da prosperidade. Não estou falando de curas físicas. Não estou falando da salvação eterna, da salvação da alma. E cada vez que você ouve e deixa de atender, você está perdendo a oportunidade da salvação. E ninguém sabe o dia da nossa partida. O Júlio cantou que pode ser este o último hino, o hino que cantamos pela última vez, porque pode ser que o Senhor Jesus venha ainda hoje, mas pode ser que para alguns de nós possa também ser o hino cantado pela última vez, porque podemos, quem de nós garante que alguém não vai partir através da morte para a eternidade? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Mas a palavra de Deus, como no caso desta epístola aos Hebreus, eu creio que ela foi escrita principalmente aos cristãos hebreus, também aos ainda não salvos, que faziam parte daquela igreja a que a epístola é dirigida, pessoas que muitas vezes professavam uma fé que não era real e que portanto não conheciam a salvação, mas ela é dirigida aos cristãos hebreus, aos crentes hebreus. Ela é dirigida a nós. Muitas vezes o descrente, aquele que não é salvo ainda, ele está negligenciando, ele está rejeitando a salvação que lhe é oferecida por Cristo Jesus, pela sua palavra. Ele muitas vezes está rejeitando a salvação que está sendo ofertada a ele. Isso é muito sério, é muito perigoso. Mas nós, os crentes em Cristo Jesus, que já somos salvos pela graça de Deus, nós podemos também negligenciar, irmãos, esta tão grande salvação. É uma tão grande salvação. Eu gosto muito dessa expressão, tão grande salvação. Por que tão grande? Homem algum poderia salvar-se a si mesmo. Todo o ouro, todas as pedras preciosas do mundo, todo o dinheiro do mundo não compraria a salvação de nenhum só pecador. E essa salvação é tão grande porque ela custou um preço muito alto. Custou o sangue do Senhor Jesus Cristo, custou a vida do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem justo que nasceu como criancinha em Belém da Judéia, sendo ele Deus, na pessoa do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nasceu como homem, e diz a palavra de Deus que o justo morreu pelos injustos. Nós somos injustos, porque somos pecadores, não há justo nenhum sequer, mas ele sim é justo, e ele morreu pelos injustos. Então a sua vida foi o preço pago pela salvação do pecador. O seu sangue foi o preço pago pela salvação do pecador. Por isso é uma tão grande salvação. Será que nós temos esta salvação assim, tão valiosa? Será que nós consideramos de tão alto valor esta salvação que temos? Ou será que uma vez que recebemos a salvação porque aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, fomos batizados, muito bem, temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, que essa salvação ninguém vai nos tirar? Nós não vamos perder esta salvação porque somos muitas vezes negligentes, não. Mas a verdade é que nós podemos negligenciar esta tão grande salvação, e nós teremos de ajustar as nossas contas com o Senhor no tribunal de Cristo. Não entrará em questão a salvação, que já é nossa, já a possuímos, mas podemos negligenciá-la, dando pouco valor, não dando muita importância. O que importa é que eu já sou salvo, eu vou me reunir com os irmãos lá uma vez por semana, todo domingo, de vez em quando não tenho algo assim que eu julgo mais importante,
que na verdade não existe nada mais importante do que estarmos na presença do Senhor. Mas muitas vezes nós achamos que temos coisas mais importantes e por isso não dá para servir ao Senhor, não dá para ir cultuar o Senhor, não dá para ir adorar o Senhor. Quando me sobrar tempo eu vou, quando não tiver muita ocupação eu vou. É uma forma que o cristão tem de negligenciar essa tão grande salvação. E ele diz, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Nós sabemos através da história de toda a humanidade, desde que o pecado entrou no mundo, toda desobediência traz justo castigo. Toda desobediência a Deus traz a justa punição. Toda desobediência a Deus traz a repreensão. Recebe o justo castigo. Por quê? Porque Deus é justo, é santo, é puro. Não pode tolerar o pecado, não pode tolerar a desobediência. Bastou que os nossos primeiros pais, que eram puros, que eram sem pecado, que eram inocentes, bastou uma desobediência para trazer esta ruína ao mundo e à humanidade que nós conhecemos. O pecado entrou no mundo por uma simples desobediência a Deus. Quando nós olhamos para a epístola do apóstolo Pedro, a segunda epístola do apóstolo Pedro, o capítulo 2, segunda Pedro 2, a partir do verso 4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Até hoje sempre foi assim. Será que será diferente de agora em diante? Será que será diferente para o nosso futuro? Tendo-as posto como exemplo a todos quantos venham viver impiamente. Então esses exemplos que você ouve sempre, em quase todas as reuniões, em quase todas as pregações do Evangelho, é quase que impossível não ouvir a respeito desses juízos de Deus que vieram sobre os desobedientes, sobre os pecadores, o pecado de Adão e Eva, o pecado das pessoas no tempo de Noé, os antediluvianos, os pecados dos homens de Sodoma e Gomorra e tantos outros pecados de que foram julgados. Todas essas coisas que você ouve em quase todas as reuniões evangelísticas, se não em todas, diz a palavra de Deus que estas coisas foram postas como exemplo a quantos venham viver impiamente. Aqueles que vivem impiamente, pessoas que vivem no pecado, pessoas que não vivem com Deus, pessoas que são separadas de Deus pelo pecado. Então esses exemplos escritos na Bíblia Sagrada
Esses juízos de Deus que foram derramados em outros tempos são postos como exemplo para mostrar que você também, que o mundo de hoje, em sua desobediência, em seu pecado, há de ser punido da mesma forma, com o mesmo rigor, ou com maior rigor. Então as cidades de Sodoma e Gomorra, as ruínas delas ali, ninguém nega esta verdade. O dilúvio que ocorreu, inundando toda a terra, matando todo ser vivente na face da terra, preservando somente 8 pessoas, Noé e sua família, porque Noé era pregador da justiça, como nós vemos aqui. Ele pregava a palavra de Deus, de que o mundo seria julgado com o dilúvio, mas ninguém creu, a não ser a sua família e ele. Então essas coisas são exemplo para mostrar que o juízo de Deus virá sobre os desobedientes, sobre aqueles que rejeitam a sua salvação, que ouvem a sua palavra, mas que não estão prontos a obedecer. Convém que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E ainda, aqui, na carta que nós temos lido, na segunda carta de Pedro, nós lemos no versículo 9 do capítulo 2, 2 Pedro 2 e 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O Senhor sabe livrar os piedosos. Os piedosos são as pessoas que vivem com Deus, que amam a Deus, que entregaram as suas vidas a Deus e que vivem com Ele. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo, e reservar embaixo do castigo os injustos para o dia do juízo, o juízo do grande trono. Mas tem pessoas que pregam hoje, não é? As religiões, as seitas, que gostam de pregar somente aquilo que o homem gosta de ouvir. Eu sempre faço esta comparação. É como políticos. Políticos, eles cuidam para não falar nada que possa desagradar o homem, mas somente falar aquilo que o homem gosta de ouvir. Os pregadores de hoje, eles evitam falar em juízo, evitam falar em pecado, evitam falar em condenação, e outros até desmentem a Bíblia, dizendo que Deus não vai julgar ninguém não, porque Deus é amor. Deus não vai ter coragem de jogar ninguém no inferno não, porque Deus é amor. Ele é amor, claro que é amor. Tanto Ele é amor que Ele enviou o seu Filho, o seu amado Filho, para morrer, né? Foi torturado e morto na cruz para salvar a todo e qualquer pecador que quiser essa salvação. Mas aquele que rejeita, Ele vai reservar sob castigo para o dia do juízo, em que as pessoas ímpias, as pessoas pecadoras, desobedientes, que não creem no Evangelho, serão lançadas no lago de fogo. Portanto, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para não nos desviemos. Então, se você tem ouvido o Evangelho, se eu estou falando com alguém que ainda não creu no Senhor Jesus como Salvador, que ainda não foi salvo, talvez você, quando alguém pergunta, você é salvo? Não sei, Deus é que sabe. Se Deus achar que eu merecer, ninguém merece não. Ninguém é salvo por mérito, sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Se alguém fosse salvo por merecer, o Senhor Jesus não teria vindo a este mundo, não teria dado a sua vida através de um grande sofrimento. Se você ouve a palavra do Senhor e não tem a certeza da salvação, não está pronto ainda para encontrar o Senhor Jesus, se você é daqueles que ainda tem medo da morte, então atenda agora a palavra de Deus. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Verso 3 diz: como escaparemos nós
se negligenciarmos tão grande salvação? Falando aos perdidos agora, aqueles que ainda não são salvos, a salvação, eu disse agora, não é mérito de ninguém, não é privilégio de ninguém. O Senhor é justo e Ele oferece a salvação a todos os pecadores, como acabamos de falar. A pessoa só não é salva porque não quer. A pessoa só não recebe a salvação se ela não quiser. E uma vez rejeitando esta tão grande salvação, diz a palavra de Deus: como escaparemos nós? Como? Não tem jeito. Não tem jeito. É a punição eterna no inferno e no lago de fogo para a eternidade. Nós estamos dizendo isso porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela salva aqueles que creem, mas ela condena aqueles que não creem. Ela salva aqueles que recebem a salvação, mas ela condena aqueles que rejeitam a salvação. O Senhor Jesus Cristo disse: se alguém me rejeita e não recebe as minhas palavras, eu não o julgo, eu não o condeno, mas a própria palavra que tenho falado, essa o julgará no último dia, no dia do juízo do grande trono branco. Não tem como escapar da condenação se rejeitarmos uma tão grande salvação. Pense no amor de Deus, de dar o seu Filho único, de naqueles momentos em que o Senhor Jesus estava pregado naquela cruz, derramando o seu sangue no maior sofrimento já visto. E Deus, o Senhor, Ele teve de desviar o seu olhar do seu Filho, o seu olhar de compaixão, de amor, e Ele teve de olhar ao seu Filho com rancor, com cólera, com indignação, porque Ele via no seu Filho os nossos pecados. Ele pôde ver naquelas horas sobre a cruz os meus pecados, os seus pecados, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ali sobre o seu Filho, Ele tinha sim que descarregar todo o furor da sua ira, todo o seu juízo contra o seu Filho, que estava morrendo por você e por mim. E você não aceita ainda essa salvação? Você não recebe ainda esse presente de amor da parte de Deus? Diz a palavra de Deus: como? É uma pergunta. Como escaparemos nós? Como escapará você se negligenciar esta tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, com aqueles que ouviram o Evangelho, os apóstolos, os seus discípulos, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a vontade. O Senhor, desde que Ele iniciou o seu ministério aqui neste mundo, o ministério de salvação, o ministério evangelístico, Ele operou muitos sinais. Basta nós olharmos para as páginas dos evangelhos, do Evangelho. Nós vamos ver os milagres que o Senhor Jesus operou. Ressuscitou mortos, curou paralíticos, cegos, limpou leproso, purificou leproso, expulsou demônios. Os apóstolos também receberam este poder que lhes foram dados pelo Senhor.
O Senhor Jesus concedeu aos seus apóstolos o poder de curar, de operar milagres, para mostrar àqueles que ouviam o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Messias prometido, era o Cristo, era o Salvador, o Redentor de Israel, o Redentor da humanidade, o Redentor de todo aquele que crê. E aqueles sinais tinham como objetivo salvar a alma do pecador. Hoje nós não precisamos de sinais. Por quê? Não precisamos de operar essas maravilhas. Por quê? Porque elas estão registradas aqui nas Sagradas Escrituras. Os milagres que o Senhor Jesus realizou, que os apóstolos realizaram, eles estão escritos aqui, para que você possa ler, ouvir e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio ao mundo para salvar o pecador. E você pode ser uma dessas pessoas salvas através da obra do Senhor Jesus Cristo, a obra de salvação na cruz do Calvário. Ele realizou esta tão grande salvação que está à disposição de todo aquele que quiser receber de presente esta maravilhosa, esta tão preciosa salvação. Amém. Amém.